boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710. E como todos nós sabemos, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Estou aqui com a doutora Adline Ribeiro, delegada de Polícia Civil de Manhuaçu, mais precisamente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vai estar falando um pouco sobre a importância dessa data. Boa tarde para a senhora, doutora Adline. Muito obrigado novamente pela participação aqui no Ronda. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. E boa tarde a todos e a todas que estão aí nos assistindo e também nos ouvindo. Doutora, nos últimos anos, as situações mudaram muito para as mulheres, seja no âmbito social, no âmbito profissional e também no cenário político, né? Fala um pouco para a gente sobre essas mudanças, essas transformações que vêm ocorrendo para as mulheres nos últimos anos. Exatamente, Danilo. Nós estamos alcançando aí a cada ano muitas conquistas, né? Desde muito tempo atrás aí as mulheres vêm lutando para encontrar seus espaços, o seu espaço aqui na sociedade e principalmente diminuir aí a desigualdade entre homens e mulheres. A gente, toca num ponto aqui em que é algo que pode ser melhorado, que a gente tem que lutar por isso, que é a desigualdade de salários, Danilo, entre homens e mulheres, que infelizmente ainda acontece, né? Em alguns cargos, em algumas profissões, acontece isso. A mulher exerce ali a mesma função, mas acaba aí tendo o salário diferenciado. E fora isso, outro ponto que a gente não pode deixar de tocar é a gente continuar lutando aí pelo fim da violência doméstica no nosso país. Doutora, a senhora falou sobre essas questões de salários, é um ponto importante, né? Principalmente a gente vê cenário cinematográfico, entre outros segmentos também. Há outras situações também que necessitam de um pouco mais de atenção em relação à comparação entre homens e mulheres? A gente percebe também, Danilo, que há uma falta de preparo muito grande nas empresas públicas e privadas para estar acolhendo a situação da mulher que está naquele estágio de amamentação. A gente verifica isso como um problema. Normalmente, as pessoas até deixam de contratar mulheres porque elas têm aquele período, de licença maternidade e amamentação. Então, a gente entende que isso também é algo que a gente tem que lutar ainda para conquistar. E, doutora, qual a reflexão que o Dia Internacional da Mulher ele pode trazer à sociedade? Então, na verdade, Danilo, o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, que a gente comemora ele todos os anos, aí eu vejo ele assim com um duplo sentido. Eu vejo que a gente tem esse dia para celebrar as conquistas que nós já conquistamos, que nós já tivemos. E o outro é para traçar novas metas. Então, a gente tem que sempre andar nessa engrenagem de celebrar aquilo que a gente conquistou, mas também traçar novas metas para, novamente, diminuir aí a desigualdade entre homens e mulheres. Doutora, e mesmo com o maior espaço na sociedade, a mulher ainda, infelizmente, sofre muito com a violência doméstica. Sim, Danilo. Infelizmente, o Brasil aí está como um dos pioneiros, aí, o maior país, com índice de violência muito grande. Então, a gente precisa tentar reduzir isso a todo custo. A violência doméstica está aí, eu aqui, principalmente como atuante na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, percebo isso a cada dia. Então, embora a gente conquiste muitas coisas, a violência ainda está aí. Doutora, e também nos últimos tempos as leis se tornaram mais rígidas, mas ainda assim algumas mulheres não têm o conhecimento de que violência não é só física. A senhora pode citar alguns exemplos de violência contra a mulher? Isso, Danilo, é exatamente isso. A Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de violência. A violência física, que é aquela que todos já conhecem, que é um empurrão, uma lesão corporal. Temos também a violência psicológica, que é aquela que o homem utiliza ela para menosprezar aquela mulher, para humilhar aquela mulher, para ameaçar aquela mulher. Normalmente, aqui na delegacia, se caracteriza muito a violência psicológica através daquele crime de stalking, da perseguição, e também do crime de ameaça. É o nosso pioneiro aqui, E também temos a violência sexual, que é aquela em que a mulher, normalmente, ela é obrigada a manter uma relação sexual com um homem não desejada. Isso também se enquadra, com mulheres casadas. Não é porque a mulher é casada que ela tem a obrigação de manter relação sexual com seu marido todos os dias ou a hora que ele quer. Ela também tem que querer, porque senão se configura, assim, um crime de uma violência sexual. Temos a violência patrimonial, que é aquela em que o homem retira da mulher algum bem, ou pega o seu aparelho celular e joga no chão, quebra algo que é seu. Esse é um exemplo que a gente tem aqui da violência patrimonial. E a violência moral é aquela que se configura quando o homem, por exemplo, acusa a mulher de praticar algum crime, ou que ele
menospreza ela na frente de terceiros, como crime de difamação, injúria, calúnia. Essa é a violência moral. Doutora, obviamente, trabalhar nesse segmento, existem conquistas e derrotas. Trabalhar com esses casos específicos requer um preparo emocional diferenciado? Então, Danila, a gente costuma dizer que a gente precisa, sim, desse preparo emocional diferenciado e também de uma capacitação, né, para atuar nesses casos. Por quê, Danilo? Porque nós estamos aqui, a gente tem que estar preparado, não só eu, né, mas como a equipe, a delegacia de um modo geral, para acolher essas mulheres que chegam numa situação aqui de muita vulnerabilidade. Então, a gente, com frequência, faz cursos, né, até mesmo de atualização, e também para obedecer todos os protocolos de humanização para um atendimento adequado. Então, a gente tem que ter, sim, esse preparo, até porque, Danilo, a gente precisa tratar aquele caso. Então, a gente não pode se envolver, né, emocionalmente. A gente tem que agir com a razão para que a gente possa lidar com aquilo da melhor maneira possível e ter o caso da mulher solucionado. Acerca de diversos fatos, como a senhora bem falou, obviamente que existem aqueles que chamam mais atenção. Existe algum que te marcou mais especificamente, doutora? Então, Danilo, na verdade, todos os casos nos marcam, né? Porque, eu vou ser bem sincera para você, aquilo que é muito simples para a mulher, que é um crime, por exemplo, né, de difamação, uma ameaça, o que é muito simples para mim, para ela não é. Então, eu costumo tratar todos os crimes da mesma forma, porque todos eles são importantes para aquela pessoa que está aqui nos procurando. Mas não é demais falar que o crime de feminicídio, com certeza, é aquele que mais nos impacta, que não deixa mais entristecidos, e é aquele pelo qual a gente luta, de fato, assim, com a maior agilidade possível para ter o autor preso. Esses crimes de feminicídio, eles podem se enquadrar, então, nas maiores decepções da carreira, doutor? Ah, com certeza, Danilo, né? A gente fica muito aborrecido, muito, né, entristecido com essa situação. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Dia Internacional, Semana Internacional da Mulher, acontecendo aqui em Manhuaçu, vários eventos podem vir a acontecer a partir de amanhã, dia 8. Qual o recado que a senhora deixa, então, para as mulheres que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando ao vivo aqui na Rádio Manhuaçu e também no Tribuna do Leste? Então, Danilo, o recado que a gente deixa, né, é que é para a gente, nós mulheres, a gente reflita o que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação. Não pensando em nós mesmos, em só na gente, mas em termos de país, de mundo. O que a gente pode fazer para melhorar? Outra coisa, a gente continuar correndo atrás nessa luta pelos direitos, porque foram as mulheres, como eu disse no início da entrevista, que vieram antes de nós, que lutaram de tal forma que a gente estivesse aqui hoje, ocupando os espaços que a gente ocupa. Então, esse é o recado que eu dou para as mulheres, para não, né, se submeterem a nenhum tipo de relacionamento abusivo e procurem a delegacia para denunciar caso estejam vivenciando casos como esse. Confiem no trabalho da Polícia Civil, porque nós estamos aqui para isso, Danilo. Obrigado, doutora Adleide, mais uma vez pela participação. Está aí, portanto, o Dia Internacional da Mulher. Eu deixo aqui o meu abraço para minha mãe, para minha esposa, minha filha, minha irmã, para todas as mulheres aqui de Manhuaçu, como a doutora Adleide bem frisou, não se calem, não sejam vítimas de agressores, seja de forma verbal ou física. Não se calem, denunciem seus agressores. Direto aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com imagens de Aline Cabral, repórter Danilo Alves.